Aonde está Prigozhin? Prigozhin, liderança do grupo Wagner, segundo declarações do próprio Alexander Lukashenko, não está em Belarus e supostamente estaria ou em São Petersburgo ou em Moscou. Lembrando que ele foi uma liderança de um grupo Wagner que fez um motim contra o exército russo e chegou em determinado momento em falar em troca de presidente, troca do Putin, já que ele continuava apoiando os generais russos. Será que isso representa um enfraquecimento do Putin? Lembrando que houve um processo hoje de busca e apreensão, vai entre aspas, na mansão do Prigozhin. Encontraram coisas ali bizarras. Notícias importantes também relacionadas a tensões na região do Golfo Pérsico e na região também do Golfo de Omã, entre Irã e Estados Unidos, numa das regiões mais importantes geoestrategicamente do mundo, que é o Estreito de Hormuz, e também, segundo a revista Valor Econômico, mas com certas galgado em acontecimentos geopolíticos de fato, há hoje um racha nos BRICS, uma tensão envolvendo China e Brasil e Índia. Supostamente isso teria feito com que o Brasil se recusasse a assumir a cadeira de presidência dos BRICS agora nesse segundo semestre. E para finalizar também, mais um ataque, mais um momento de tensão entre Hamas e Israel, com atentados acontecendo em assentamentos da Cisjordânia, que devem ter mais respostas firmes ainda do país dos hebreus. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completinho de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, pessoal, vai rápido que o preço vai ficar mais caro, hein? Tá acabando o curso, ó, eu vou abrir um de semi aí, ó, vai ficar um pouco mais carinho, tá bom? Link na descrição, você vai ter acesso a resumos mensais, com temas semanais ali, de crise na Argentina, crise em Mianmar, crise das Coreias. Acho que é super essencial para você pré-vestibulando concurseiro ou até mesmo interessado que queira entender tanto o Brasil quanto também o mundo. E caso você queira também contribuir para o canal, pessoal, seja membro que isso ajuda bastante, ou uma eventual contribuição via chave Pix. Belezinha? Pessoal, antes de começar o vídeo, só um recadinho aqui para vocês. Essa é a última vez que vocês me verão, pelo menos com esse rostinho aqui. Professor, você vai fechar o canal? Não, calma, tá? Não é isso. Mas eu marquei a minha cirurgia para amanhã de transplante capilar. Pois é, pessoal. Vocês vão ver aqui, ó, com uma franjinha, com um topetezinho e tal. Tô brincando, né? Mas é quase isso. Cara, nunca foi de fato uma coisa que me incomodasse, mas surgiu uma oportunidade de uma clínica de confiança. E, cara, achei uma oportunidade legal. Vou fazer, tá? Vou fazer. Por favor, me apoiem. É um momento aí de tensão, né? De mudança de imagem e tal. Cara, é uma coisa que eu vou gostar, então eu espero que vocês fiquem também felizes por mim, tá bom? Professor, mas eu gosto de você carequinha assim e tal. Entendo, tá? Já acostumaram com a imagem. Mas, galera, o que importa é o conteúdo, né? O conteúdo vai continuar exatamente o mesmo. Tamo junto? Valeu, pessoal. Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. Ah, e lembrando que eu não vou ficar falando sobre isso aqui no canal, galera. Afinal, esse canal é de geopolítica, tá? Mas se quiser, me segue lá no Instagram, que eu vou estar postando as atualizações aí, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. A gente teve notícias importantes relacionadas, primeiro, né, a declarações do Alexander Lukashenko. Só para quem caiu de paraquedas, vamos contar a história aqui bem rapidinho. A gente teve, no momento, né, o Prigozhin, a liderança do grupo Wagner, conseguiu ter avanços importantes tanto em Bakhmut como também em Soledar, e por conta disso o exército russo teria ficado com inveja, com ciúme, ou até mesmo medo que ele conseguisse substituir o Shoigu ou o Gerasimov como as principais lideranças militares. E aí, supostamente, ele foi boicotado pelo exército russo. A coisa ficou tão insustentável com as críticas, reclamações, que em determinado momento, segundo o grupo Wagner, houve um ataque do exército russo a uma base do grupo Wagner. E aí o grupo Wagner se rebelou e invadiu a Rússia, inicialmente não querendo a derrubada do Putin, mas a tirada de Shoigu e Gerasimov. Como Putin declarou apoio aos dois militares da Rússia, o Prigozhin chegou a comentar: olha, a gente quer a troca de presidentes. Não era contra você, Putin, mas agora é. Chegaram a ficar a 200 quilômetros de Moscou, quando Putin ele até supostamente teria saído de Moscou e indo em direção a São Petersburgo. De repente vem ele, né, o salvador, entre aspas, que é o Alexander Lukashenko, de Belarus, da Bielorrússia, faz um telefonema para o Prigozhin, negocia com ele e consegue fazer com que o Putin perdoe as ações do grupo Wagner. Quem não participou do motim poderia, inclusive, se alistar ao Ministério da Defesa da Rússia, participar de lideranças militares, principalmente em Rostov, enquanto aqueles que participaram do motim ou o Prigozhin ficariam refugiados, ficariam exilados em Belarus. Segundo o Alexander Lukashenko, tá? Ele foi em direção a Belarus, mas na mesma noite ele já voltou, isso confirmado pela própria BBC. E aí, segundo a BBC, o avião que levava o Prigozhin ficava indo e voltando de Moscou. Claro que não se sabe se ele estava dentro desse avião ou não.
tá? Mas assim, desde que aconteceu o motim, o Prigozhin, ele simplesmente desapareceu. O Alexander Lukashenko, ele garantiu que o Prigozhin não está em Belarus. Falou que ele deve estar em São Petersburgo e que, inclusive, os seus equipamentos estão na Ucrânia, no leste ucraniano, e também em Krasnodar, que é um território, uma base que servia ali também ao Grupo Wagner, tá? O Lukashenko, ele deixou bem claro que ele chegou a oferecer bases para alocar os caças do Prigozhin, mas sem sucesso porque eles têm visões diferentes da parte militar. Cara, eu não sei exatamente o que são essas visões diferentes, mas dá a entender que o Prigozhin se negou a ficar em Belarus e quis voltar para a Rússia, tá? E aí perguntaram, poxa, mas então ele tá na Rússia, tá em São Petersburgo, tá em Moscou? O Kremlin, tá, o Peskov falou que não sabe exatamente o paradeiro, mas é uma coisa que eles não se importam também. Tentou fazer meio que de indiferente, sabe? Não, mas tudo que o Putin falou ainda tá valendo e a gente não sabe mais onde tá o paradeiro do Prigozhin. Quando foi perguntado para Alexander Lukashenko se ele, em Moscou, na Rússia, não poderia sofrer algum tipo de atentado, né, beber alguma coisinha um pouco, entre aspas, estragada, às vezes, né, o cara, enfim, cai da janela, os oligarcas que reclamam, cara, isso acontece bastante, né? Não só na Rússia, em outros países também, mas na Rússia isso acontece bastante. Ele falou que não existe a mínima chance, porque o que sai pra mídia, segundo ele, não é a verdade absoluta. Pô, o Putin e o Prigozhin se conhecem há mais de 30 anos, o Prigozhin era um dos principais oligarcas, era conhecido como chefe de cozinha do Putin. Cara, o Putin chegou a dar a incumbência da liderança das tropas do Grupo Wagner pro Prigozhin, tamanha confiança que tinha, então os dois sabem muito mais coisa do que é transmitido pela mídia. Então não existe chance, tá? De uma morte aí. Cara, eu não sei se ele quis falar isso pra tentar tranquilizar o Prigozhin e tal, enfim, né? A gente sabe que na guerra, na geopolítica, a primeira coisa que morre é a verdade, tá? Mas foi isso que foi colocado. O Kremlin, como eu disse pra vocês, pessoal, se manifestou, falou que também não sabe exatamente onde ele tá, mas também não interessa exatamente. E quando foi perguntado se ele aceitaria o Prigozhin ou as tropas do Grupo Wagner no seu território, ele falou que sim, que eles seriam, o Lukashenko, né? Eles seriam prontamente colocados para a defesa de Belarus. Isso, inclusive, até assustou alguns países que fazem fronteira, né? Lituânia, Letônia, Polônia. Pô, ter o Grupo Wagner ali na fronteira é uma coisa que desperta medo, né? Com toda certeza. Mas falou que isso não aconteceu. E que caso acontecesse, ele deveria tomar muita atenção porque ele sabe dos perigos de um possível motim, que não existe chance, mas que é sempre bom ficar esperto de um motim do Grupo Wagner contra Belarus. Ou seja, ele falou bastante ali, explanou bastante, mas em nenhum momento ele criticou o Putin, tá? Ele deixou bem claro que o Putin é uma liderança militar, que o Putin não se enfraqueceu com esse episódio, segundo o Lukashenko, que é um grande parceiro, tá? Óbvio que é um poço envenenado, né? Que o cara, ele tá contaminado por uma visão totalmente parcial. Assim como o Zelensky, por exemplo, que falou que a maior parte do povo russo apoiou o Grupo Wagner, também é um poço envenenado, né? O cara tá querendo ali derrotar a Rússia. Mas ele falou, galera, que inclusive o Putin vai ser a liderança dessa novíssima ordem mundial, desse momento de geopolítico, de novo posicionamento geopolítico que vai surgir depois da guerra Rússia e Ucrânia. A Rússia será a liderança questionando essa unipolaridade dos Estados Unidos, tá? Então, aparentemente, o Prigozhin está entre São Petersburgo e Moscou. E lembrando, deixar no território da Rússia um cara que foi totalmente contrário e falou para tirar o Putin do poder, na minha visão, enfraquece o poder de liderança incontestável do Putin, tá? Tanto que a Rússia, ela tá tentando provar que o Prigozhin não é mais uma importante liderança, que divulgou, cara. Você tem aí canais, inclusive com forte influência, financiamento do Estado da Rússia, sempre criticando o Prigozhin. Cara, há 2 meses atrás ele era visto como uma liderança, o Grupo Wagner, mercenário, tá ajudando a Rússia e tal. Agora você pega os canais, estão tudo criticando o Prigozhin, falando que ele era foi um grande traidor da Rússia, que fez parte, e fez mesmo, tá? Mas de movimentos ali um pouco escusos, foi bandido no passado, né? Que de fato foi, tá? Mas tentam transmitir a imagem de traidor pro Prigozhin. E hoje eles fizeram, e televisionaram inclusive, um processo de busca e apreensão em uma das residências do Prigozhin. Lembrando que o cara, ele é bilionário, né? Milionário, talvez bilionário aí, tá? Nesse processo foram encontradas coisas um pouco assim estranhas, tá? Encontraram perucas, armas, euros, ouro, uniformes militares e até uma marreta que seria usado, né, para negociações, vamos colocar assim, que está inclusive escrito para negociações importantes. Tudo isso para expor uma fragilidade do Prigozhin. E claro que aquilo foi confiscado para os bens da Rússia. Só uma imagem para vocês, pessoal, com supostos disfarces aí que o Prigozhin utilizava, utilizando as suas perucas.
Existem alguns canais que estão colocando que foi tudo montagem, tudo uma encenação, e aquilo nem é a residência do Prigozhin. Mas, em compensação, tem até peruca e passaporte, supostamente utilizado para espionagem do Prigozhin, tá? Enfim. Narrativas, mas aparentemente o Prigozhin não está em Belarus, ainda está na Rússia. Você acha que isso enfraquece um pouco o governo Putin? Deixa aí nos comentários. Notícias importantes também, galera, sobre a tensão envolvendo Irã e Estados Unidos. Tô falando para vocês de uma região que pega ali o Golfo de Omã, o Estreito de Hormuz e o Golfo Pérsico. Lembrando, galera, que o Irã está no centro das atenções geopolíticas internacionais, com tentativas imperialistas de China e Rússia e também de Estados Unidos, não é pelos belos olhos do Ayatollah, tá? Afinal, os Estados Unidos tinham fortíssimas relações econômicas antes da Revolução Iraniana de 79 com os Shahs, com o Shah Reza Pahlavi, por exemplo. Pós-revolução, quando os ayatollahs tomaram o poder e começaram a contestar essa influência do Ocidente no Irã, os Estados Unidos se tornou o inimigo número 1 dos iranianos. Por que essa preocupação toda com o Irã? E hoje, né, o Irã, por exemplo, foi aceito ontem na OCX, Organização para a Cooperação de Xangai, com a anuência da Rússia e da China, que vê o Irã como um país estratégico. É um país com grande território, está entre as 3 maiores reservas de gás natural do mundo, possui enormes reservas de petróleo e ainda controla o Estreito de Hormuz. Todo esse petróleo que é explorado no Golfo Pérsico, de países como Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, cara, tudo isso é escoado pelo Estreito de Hormuz. Tudo assim, né? A maioria é escoado pelo Estreito de Hormuz. E quem controla parcialmente esse estreito é o Irã. Daí que vem o interesse. Só que o Irã, percebendo uma fragilidade de Israel, que a gente já discutiu aqui nos vídeos anteriores, tanto com pressões políticas internas como externas, e também uma anuência, uma parceria com Rússia e China, meio que está colocando, assim, aparentemente, né, as suas asinhas um pouco mais de fora, tentando negociar com Hamas, com a Jihad Islâmica, com Hezbollah, e agora, segundo a Marinha dos Estados Unidos, galera, o Irã não confirma, tá? Segundo a Marinha dos Estados Unidos, houve 2 processos, um ontem e hoje. Ontem, a gente teve 2 navios, 2 petroleiros, que o Irã tentou abrir fogo, inclusive alguns tiros, segundo a Marinha Americana, mas que quando chegou um destroyer americano, impediu que algo mais grave acontecesse. Esses navios, esses petroleiros, teriam a bandeira tanto das Bahamas como também das Ilhas Marshall. E hoje, o Irã apreendeu um navio. Era um navio que a gente não sabe exatamente de qual país é, por aí vai, mas os Estados Unidos garante que está observando, porque esse navio supostamente estaria em águas internacionais e não em águas iranianas. Ou seja, a tensão é grande. Esse ponto é um dos pontos que pode iniciar alguma coisa pior, e o Irã está tendo hoje parceiros geopolíticos cada vez mais significativos para que consiga tomar atitudes mais radicais, principalmente contra navios petroleiros dos Estados Unidos ou contra possíveis aliados aí dos Estados Unidos. Então fiquem atentos que é um ponto de tensão. Notícias importantes também relacionadas a uma resposta, galera, era natural que isso fosse acontecer, tá? Do Hamas contra Israel. A gente já discutiu, não vou remontar de novo, porque quem vê todos os vídeos fica até maçante, né? Contar toda a narrativa, pessoal, volte aí nos vídeos anteriores. Mas tem o território de Jenin, um campo de refugiados de 14 mil pessoas, que foi atacado por Israel com a premissa que tinha ali atuações do Hamas, da Jihad Islâmica e de outros membros financiados pelo Irã que querem a destruição do Estado de Israel. Com esses ataques que aconteceram, a gente teve de 3 mil a 5 mil refugiados e a destruição do campo de refugiados mais antigos dos palestinos. É natural que o radicalismo aumente, tanto pela construção de assentamentos judeus no território da Cisjordânia, como pelos ataques de uma Israel cada vez mais beligerante, depois do último governo aí do Benjamin Netanyahu, tá? O Hamas, em resposta aos ataques ao campo de refugiados de Jenin, também fez um ataque hoje a um desses assentamentos judeus, o assentamento de Kedumim, tá? E nesses ataques, um israelense morreu, tá? Lembrando, pessoal, que os palestinos, eles alegam que a Cisjordânia, que é um território entre Israel e a Jordânia, que tem o controle militar de Israel, mas tem 80% da população que ali vive, uma população árabe palestina, deveria ser um dos territórios do futuro Estado palestino. Só que com os assentamentos judeus sendo construídos nesse território, isso afasta a possibilidade. E é claro que aumenta o radicalismo. Pô, se eu não consigo negociar com Israel para a formação de 2 estados, se Israel nem a Cisjordânia me fornece, por que eu vou negociar? Por que eu não pegaria armas? E óbvio que o Irã vê com ótimos olhos isso, porque um dos objetivos é a destruição do Estado de Israel. Também é um ponto de tensão nesse momento de crise dos israelenses. E para finalizar, galera, notícia importante acerca
reportagem do Valor Econômico, tá? De um racha, uma tensão hoje dos BRICS. A Rússia e a África do Sul não participam tanto desse processo. Penso eu, pessoal, que a África do Sul, tudo que a Rússia e a China deliberarem, eles vão ser favoráveis, tá? E a Rússia está mais preocupada com questões do Grupo Wagner, enfim. Mas a China tem o objetivo de fazer com que os BRICS se expandam. Existem relatos, a própria Bloomberg colocou, que 19 novos membros devem cogitar a sua entrada nessa reunião dos BRICS, que vai acontecer em agosto, tá? E para os BRICS deixar de ser um grupo meramente econômico, de banco comum, e passar a ser um grupo geopolítico de oposição ao G7. O G7 são os desenvolvidos e os BRICS, ou os BRICS+, com a entrada de 19 novos membros, Egito, Arábia Saudita, Argentina e por aí vai, ser uma oposição, uma liderança nessa nova ordem multipolar dos países emergentes. O Brasil deveria assumir nesse segundo semestre a cadeira de presidente dos BRICS. Inclusive o Brasil, né? Conselho de Segurança da ONU, presidente. G20, presidente. Mercosul, presidente. A gente abriu mão dos BRICS. Não ficou muito bem explicado. Ah, foi um acúmulo de funções. Então por que não abrir mão do Mercosul? Justamente dos BRICS. Penso eu que é porque existe um certo ponto de tensão. E aí, para que lado os BRICS vai caminhar? A Índia, por exemplo, cara, não tem a intenção de fazer um combate ao G7. A Índia faz parte da aliança Quad, a Índia tem alianças militares com os Estados Unidos, que é o terceiro maior fornecedor de material militar, a Rússia é o primeiro, a França é o segundo, Estados Unidos é o terceiro, entende? Então não vejo Brasil e Índia com toda essa tentativa de expansão dos BRICS e a criação de um bloco geopolítico. O Brasil, tanto que vai tentar convencer, segundo relatos do Valor Econômico, ouvindo fontes oficiais do Itamaraty, tá? Vai tentar fazer com que esses membros que possam entrar sejam espécies de membros de segundo grau, de segundo escalão. Os BRICS, quando eles foram criados no contexto de países baleia, países grandes, com grande território, com grande quantidade de recursos naturais. Índia, Brasil, China e Rússia. Depois, por interesses políticos, principalmente da China, a África do Sul, o S, né, o South Africa, entra nos BRICS, e aí os BRICS passam, né, a ter o Banco Comum, fazer reuniões periódicas e tudo mais. O Brasil considera que, mais ou menos pegando o exemplo do Mercosul, os BRICS 5 seriam os membros plenos e os novos entrantes seriam membros associados. Quais seriam os benefícios? Não ficou claro pela tentativa brasileira, mas o Brasil não quer, segundo relatos do Valor Econômico, uma tensão com o G7, uma tensão com o Ocidente, muito menos a Índia. Lembrando que a China também discorda de um ponto do Brasil, que é a expansão do Conselho de Segurança da ONU. A Rússia já se mostrou favorável, mas a China ainda não, tá? A China fala que é perigoso novos membros entrarem, principalmente levando em consideração que o G4 ONU, os 4 países hoje que mais desejam entrar no Conselho de Segurança, tem Índia e Japão, 2 países que têm rivalidades históricas aí com os chineses. Então, será que vai dar algum probleminha aí com os BRICS? Não sei, galera. Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.